Bom, então uma componente tangencial de velocidade para swirl, né? Swirl seria um movimento rotativo, helicoidal, vai ser imposto pelas pás guias. Tá? Dessa forma, se a gente desprezar o efeito da fricção, ou seja, desprezar o efeito do atrito ou da viscosidade do fluido, nós podemos considerar que a forma na qual o fluido se aproxima do rotor é de um movimento de vórtice livre. Enquanto se a gente pensar no movimento da pá do rotor, a pá do rotor é um corpo rígido. Tá? Então é um sólido que está aqui montado no eixo girando. Então o movimento dessa pá é um movimento de corpo rígido, seria um movimento do tipo vórtice forçado. Então, para a gente poder verificar qual que seria a influência disso, primeiro vamos só fazer uma revisãozinha aqui. Lembrando o que seria vórtice livre e vórtice forçado. Um vórtice livre ou um vórtice potencial pode ser visto como um escoamento com caminho circular ao redor de um ponto central. E aí o nome seria porque ele satisfaz a condição de escoamento rotacional. Nós poderíamos falar um VT como sendo gama sobre 2πr, onde o gama nada mais é do que a circulação. Sendo uma integral cíclica ao redor de uma determinada superfície. Tá? Resolvendo isso daqui, nós poderíamos escrever simplesmente como a velocidade tangencial vai ser nada mais nada menos do que uma constante dividido pelo raio. Se a gente plotar isso,
Lembrando que isso daqui seria teórico, desprezando o efeito da viscosidade. Nós teríamos uma distribuição aproximadamente dessa forma. Então, no vórtice livre, o centro de giro, tá? R igual a zero, é visto como uma singularidade. Por que isso? Porque a velocidade tenderia ao infinito, de um ponto de vista teórico. E o vórtice forçado? Nesse tipo de movimento não vai acontecer o cisalhamento entre camadas consecutivas ou camadas adjacentes de fluido. Em posições radiais diferentes. Ou seja, os elementos de fluido de todas as posições radiais são forçados a possuírem a mesma velocidade angular. Isso nos permite escrever que Vθ, ou Vt, vai ser igual a ômega-r, onde ômega é a velocidade angular e r o raio. A gente esquematizar um gráfico disso, nós vamos ter alguma coisa mais ou menos assim. Bom, qual o problema disso? Se nós sobrepormos os dois vórtices, temos aqui o vórtice livre, vou fazer com outra cor. E o vórtice forçado. Então, enquanto
No vórtice livre, movimento do fluido antes do rotor, teórico, tá? Na posição central, nós temos uma velocidade tangencial muito alta, uma componente muito alta da velocidade tangencial. Na posição radial maior, ou seja, mais próximo das extremidades, e aqui a gente está desprezando qualquer efeito de parede, de borda, tá? Só uma análise teórica, nós teríamos uma velocidade tangencial baixa, ou componente tangencial baixa para essa porção de fluido. Por outro lado, o movimento da pá do rotor, ela é um movimento do tipo vórtice forçado, é um movimento de corpo rígido. Então, na região central, teoricamente, a velocidade tangencial seria baixa, e na região mais externa do raio, na ponta da pá, nós teríamos uma velocidade tangencial consideravelmente mais alta. Então, isso daqui da forma constante sobre raio. Isso daqui da forma ômega-r. Se a gente pensar em termos do efeito da viscosidade, não vamos ter um vórtice livre, tá? Nós vamos aproximar mais de um vórtice real ou um vórtice de Rankine. Mas ainda assim, isso vai levar a alguns problemas. Então, para tentar casar essas diferenças de velocidade, tá? Ou tentar minimizar isso daqui, é necessário com que as pás da turbina sejam torcidas. Então, para minimizar essa diferença na velocidade tangencial, as pás da turbina são torcidas. O que eu quero dizer com pás torcidas? Isso daqui também facilita a saída axial do fluido. Se nós formos pensar em uma seção próxima ao raio, vamos supor, primeiro, tá? Qual seria o formato de uma pá em uma seção transversal dela? A forma específica vai variar, mas de forma geral vai ser um hidrofólio, tá? Um aerofólio funcionando embaixo da água. Ela vai tender a ter uma face que vai trabalhar com baixa pressão, uma face que vai trabalhar com alta pressão, de tal forma que essa variação no valor da pressão promove uma força, e essa força
cause o torque no eixo da turbina. Tá? Então, se a gente imaginar que temos o escoamento passando nessa direção, em uma dada seção, por exemplo, junto ao hub, tá? Ou ao cubo, o ângulo de ataque desse perfil vai se modificar à medida que a gente vai na direção da ponta. Tá? Então nós vamos mostrar depois como fazer esse cálculo e fazer alguns diagramas de velocidade, tá? Para a base, para uma seção intermediária da pá e para a ponta da pá. Mas basicamente quando nós falamos em torção da pá, seria isso. Eu tenho a pá aqui, tá? Não sei se o celular vai conseguir pegar, mas a ideia seria isso daqui, ó. Eu tenho a pá, aqui estaria o eixo, e a pá montada nesse eixo, girando nesse sentido. Então, na base ela teria uma determinada posição, e à medida que a gente aumenta, ela vai se torcendo, de tal forma que o ângulo de ataque, a gente traçar aqui, pensar nisso como sendo a corda, tá? E extrapolando aqui nós teríamos o nosso ângulo de ataque. Nosso ângulo de ataque em relação ao escoamento vai variando. Então a pá está girando, e para fazer essa acomodação nós fazemos esse efeito de torção nela. Então cada seção transversal da pá vai ter um ângulo diferente, e isso para tentar acomodar aquela diferença, porque a velocidade absoluta do fluido vai estar chegando com um ângulo diferente. Então você tem que fazer a acomodação de tal forma que a velocidade relativa do fluido incida sobre a pá do rotor no ângulo da pá. Seria esse ângulo de ataque que nós estamos colocando aqui. Tá? Um outro ponto interessante. Se essa daqui a nossa pá está girando, nós cortamos uma seção transversal, ela vai ter um perfil de um hidrofólio. Tá? Por ser uma máquina... Vou fazer um outro esqueminha aqui embaixo. De escoamento axial, vamos falar que isso seja uma determinada seção transversal. Qualquer seção transversal que eu analise, a velocidade tangencial da pá na entrada, vamos falar que aqui é o nosso ponto 1, e na saída, o nosso ponto 2, vai ser a mesma. Ou seja, eu sempre vou ter o 1 igual ao 2 em qualquer seção transversal que eu olhe. Então, se a gente volta para essa figurinha aqui, o que eu estou tentando esquematizar é, olha, o que aconteceria se nós fizermos um corte aqui e olhar para essa superfície. Ela seria dessa forma, e nós vamos ter o 1 igual ao 2. No entanto, se eu modifico a posição na radial, na onde eu estou fazendo esse corte, o valor de 1 e o 2 continua sendo o mesmo, mas para cada posição radial eu vou ter um valor de U diferente. Tá? Então, em uma determinada posição aqui, eu tenho um valor de U. Eu modifiquei a posição, eu tenho outro valor de U, outro valor de U, outro valor de U. É isso que a gente quer dizer com esse movimento do tipo vórtice forçado, ômega-F. À medida que eu afasto do centro de rotação, lembrando que aqui está o nosso eixo, o nosso centro de rotação, então à medida que eu afasto, que eu aumento o tamanho do raio, a velocidade tangencial da pá, que a gente representa pela letra U na nossa nomenclatura, aumenta. Tá? E aí que está, o efeito de torção contempla isso, pensando ainda mais que o contrário acontece com o fluido. Bom, no próximo videozinho a gente vai fazer diagramas de velocidade para turbinas Kaplan. Tá? Eu também vou disponibilizar uma apresentação, um PowerPoint com alguns links de vídeos que eu acho que é muito interessante vocês assistirem,
que é uma animação bem feita e facilita muito o entendimento daquilo que nós estamos falando.